Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei, vocês estão em mais um Agentes Nerds. E antes de começarmos o vídeo de hoje, não deixem de se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilha e comenta, porque tudo isso é muito importante. O número de visualizações é maior do que o número de inscritos, então, dá essa forcinha aí pra gente, vai. Também não deixem de conferir o trabalho dos canais parceiros para mais vídeos de qualidade. Em algum lugar aqui em cima na tela teremos cards para outros conteúdos aqui do canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um quadrinho que é um pouquinho problemático. Eu resolvi fazer esse vídeo não tanto para falar do quadrinho em si, mas de algo recorrente no nosso país. E, assim, desde a última eleição eu vi alguns vídeos e tal que me deixaram bastante injuriado, por assim dizer. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre Maus aqui. Ele foi lançado aqui no Brasil pelo Quadrinhos da Companhia e ele conta com tradução de Antônio de Macedo Soares. Maus retrata um relacionamento entre pai e filho. Acima de tudo, Maus é por falar sobre o pai e filho. O Art Spiegelman, ou Spiegelman, acho que é Spiegelman, que é o autor, ele é descendente de judeu, o seu pai é judeu e o pai dele estava vivo, na verdade o pai dele esteve durante todo o processo do Holocausto. Então o Art resolve colocar isso em forma de quadrinhos, a história do pai dele, então ele precisa fazer visitas ao pai e o pai dele é uma pessoa muito difícil. Quando eu falo muito difícil mesmo. Ele é mal agradecido, ele é uma pessoa difícil de lidar, ele é uma pessoa que acha que está sempre certo, ele menospreza o Art e ao decorrer do quadrinho a gente percebe o motivo que faz com que o pai dele o menospreze. E ainda temos a Anya, que é a esposa do pai do Art, mas não é especificamente a mãe dele. A mãe foi uma das que morreram. E assim, o velhinho é complicado. Só que o Art, ele tem que ir até o pai dele justamente para ter as histórias sobre como aconteceu as coisas, como as coisas aconteceram na época do Holocausto. A arte parece ser uma arte infantil, como vocês podem ver aí, ó. Só que o contexto não é. Esse símbolo que acabou de aparecer, acho que eu vou tomar flag por causa dele, mas tudo bem. Tomara que não. Então, o que acontece? Ao contrário de quase todas as obras que a gente vê sobre o Holocausto, Maus, a gente consegue entender o início de tudo. À medida que a gente vai passando as páginas, a gente percebe como que aquele movimento foi ganhando forças. Como que aquele homem conseguiu dar peso e consistência para esse movimento que resultou nessa perseguição e esse holocausto. Então, assim, e não é de uma forma muito na cara. A gente percebe isso da forma mais sutil possível. É uma notícia de jornal, um comentário de personagens de fundo, um desenho na parede, um passeio de trem que mostra algumas propagandas, alguns questionamentos como, nossa, isso já chegou até aqui, e coisas desse tipo a gente vai percebendo como que aquilo foi tomando conta de todo aquele lugar e de como se desenrola até mesmo a guerra. Só que assim, como vocês puderam perceber, Maus ele tem muito essa coisa de gato e rato, né? Porque era a forma como a gente via, a gente não, né? Era a forma como as pessoas viam os judeus naquela época. Como assim? É simples. Por que rato? Rato é um animal sujo, é um animal que transmite doenças, ele é um animal que precisa ser erradicado na visão de muita gente. Então nada mais justo do que transformar os judeus, aquela raça a ser exterminada, em ratos. E como todo rato tem seu predador natural, que é o gato, a gente tem esses gatinhos aí. Também tem outros, né, personagens de outros países que são também tidos como animais. Tudo animais é como se fossem animais. Mas cada um desses animais tem um significado, não são meramente coisas ao acaso. E assim,
Uma das coisas que a gente percebe quando a gente lê Maus é como que o ser humano ele é sujo, como o ser humano ele é podre. Se fosse para olhar por esse lado, todo mundo deveria ser rato. Por que eu estou falando isso? Nós temos os ratos que são considerados ratos, que são os judeus, mas muitos judeus, eles são muito complicados de lidar. O pai do Art, por exemplo, ele é homofóbico, ele é racista, ele é um camarada machista, e ele é machista ao extremo. Vocês não fazem ideia, a gente tem uma mistura de ódio e ódio com relação ao pai dele, de tanto que o pai dele é uma pessoa difícil de lidar e ainda tem essas situações. Tanto que tem um determinado ponto do quadrinho que eles precisam pegar uma condução e aí o pai dele queria todo um caso, porque isso envolve um negro. E aí, assim, a gente vê que os judeus foram perseguidos no Holocausto, a gente vê todo o processo, tudo aquilo que aconteceu naquele lugar, e ainda assim existem judeus que são racistas, que são preconceituosos de todos os tipos que vocês podem imaginar. É aquela famosa frase, o oprimido se tornando um opressor. Mas o que tudo isso tem a ver com a nossa sociedade? É simples. Hoje em dia, a gente está se deparando muito com a falta de amor. A gente está se deparando muito com a falta de fraternidade, de compreensão. A gente se depara muito com pessoas que falam muito sobre religião, pessoas que falam muito sobre política, pessoas que falam muito sobre muita coisa, mas só fala. Na prática, não tem ninguém agindo, sabe? Tipo, o pobre continua ficando pobre, a pessoa em estado de rua continua ficando em estado de rua. As pessoas que precisam de nossa ajuda e de nossa atenção continuam precisando da nossa ajuda e da nossa atenção. E contudo, o que a gente anda fazendo ultimamente? Agredindo uns aos outros. Seja na rede social, seja fisicamente, seja verbalmente, o que mais estamos vendo nos dias de hoje é agressão atrás de agressão. Uma briga tão maluca e tão insana que nos priva da visão daquilo que é mais importante. E quando a gente esquece daquilo que é mais importante, a gente se perde permitindo que outros nos controlem. Podem observar muito bem aí que o que a gente mais vê nos dias de hoje é o quê? Um retrato daquilo que a gente vê nesse quadrinho aqui. Por que eu estou falando isso? É simples. As pessoas elas se esqueceram que só juntas vão conseguir evoluir. E pelo contrário, elas estão se separando cada vez mais e não importa para onde você vai, não importa o lado que você tome, você acaba sendo manipulado e alienado sim. Por que isso? Simples, porque você, eu, todos nós estamos cegos para aquilo que realmente importa. Então, Maus, ele não é apenas um quadrinho que vai nos dar um relato do que acontece no Holocausto. Ele é um quadrinho que nos mostra como que a relação humana ela vai ficando cada vez mais difícil, principalmente nos nossos dias, e ela vai fazendo com que a gente se perca dentro de nós mesmos e, por consequência, nos percamos dos outros. Nós deixamos os outros seguirem de qualquer jeito. Porque a pessoa é uma pessoa difícil, porque ela tem uma opinião diferente, a gente opta por ficar afastado. Até aí, para muita gente, está tudo bem. Só que aí a gente parte para as agressões, a gente parte para muitas outras coisas que chateiam, que machucam as pessoas. E isso, infelizmente, faz com que a gente queira se manter cada vez mais distante. É o que acontece aqui nesse quadrinho. O Art não gosta de ficar perto do pai dele, ele não quer estar perto do pai dele, porque ele sabe que o pai dele é uma pessoa difícil, é uma pessoa complexa, é uma pessoa complicada de lidar, é uma pessoa de um lado extremo. Só que aí, infelizmente, ele também entende que se ele não fizer isso, quem vai fazer? Não tem quem faça, sabe? E aí a gente também consegue perceber algumas camadas, que o Art ele não é uma pessoa completamente segura de si. Ele luta muito para ele conseguir chegar aonde ele chegou, para conseguir conquistar a garota que ele sempre quis, que inclusive o pai dele não aceita a garota por alguns motivos que só você lendo o quadrinho para entender. Existe um determinado momento, por exemplo, que a esposa do Art ela faz de tudo para agradar o sogro, mas no fim das contas tudo que ela toma é um banho de machismo, e isso faz com que ela fique bastante chateada. Voltando lá para o Holocausto, a gente percebe algumas camadas.
que são o quê? A podridão humana. Não importa se você é judeu ou se você não é judeu, se você está do outro lado ou não. O que importa é o dinheiro. Não é à toa que durante o processo de Holocausto muitas pessoas acabaram tendo algumas regalias e muitas não foram denunciadas. Por quê? Por causa do dinheiro. De um lado a gente tinha os gatos, que estavam ali para cumprir o seu dever, e do outro a gente tinha os ratos. Porém, alguns ratos tinham mais dinheiro, então os gatos faziam vista grossa, ou os ratos faziam algum serviço. Da mesma forma que muitos gatos não apoiavam o que os gatos faziam e por isso ajudavam os seus ratos. Um paralelo bastante legal com relação a isso, a gente encontra aqui no Diário de Anne Frank, que esse daqui também é outro quadrinho, mas nós não falaremos dele hoje. Então, assim, o Maus, ele mostra de forma nua e crua não apenas o processo de Holocausto e tudo que aquilo desencadeou. Por que eu estou falando isso? Porque não basta apenas você assinar a abolição da escravatura, a abolição da escravidão. De que te adianta assinar isso para libertar se você não dá recurso para que aquelas pessoas voltem para suas casas? Resultado disso, nós temos as primeiras favelas existentes lá no Rio de Janeiro. É mais ou menos isso que a gente vê aqui. Porque quando chega um determinado tempo, que a gente sabe ali o que acontece no final da Segunda Guerra, venceram, os campos de concentração precisaram ser desativados, mas e aí? O que a gente faz com essas pessoas? Para onde que elas vão? O que acontece a partir daqui? A gente sabe muito bem a história do sul dos Estados Unidos, por exemplo, que mesmo depois que aqueles escravos foram libertos, o problema que foi, eu já fiz um vídeo, eu fiz um vídeo para o Instagram sobre um livro das almas de um povo negro, que merece muito ser lido, e que é um outro livro que mostra mais ou menos o escárnio da sociedade. As pessoas não estando nem aí com as pessoas. É mais ou menos isso que a gente está vendo hoje em dia no nosso Brasil, dentro da nossa casa. Pessoas que simplesmente se vestem de gatos e tentam acabar de todas as formas com pessoas que eles consideram como ratos. A tal tolerância que simplesmente deixa de existir para ambos os lados, e tudo que a gente tem é um caos generalizado na qual a gente sabe como que vai acabar. Todo mundo morto. É simples, fácil e objetivo, porque se as coisas continuarem do jeito que estão, a gente está lascado de todos os lados possíveis. Então, assim, e Maus, ele vem para nos mostrar isso. Ele vem para nos chamar para essa reflexão e várias outras reflexões, que não é à toa que esse quadrinho começou a ser proibido em determinadas escolas nos Estados Unidos há algum tempo atrás. Por que será? Será que é porque ele é um quadrinho que realmente conta uma história de como ela realmente aconteceu? Ou será que alguém está tentando omitir ou esconder fatos que comprovam que nós estamos deixando o que é essencial de lado para darmos lugar para tudo aquilo que destrói, que corrompe e que faz com que a gente se perca? Fica essa reflexão para vocês, mediante a toda essa coisa que a gente está tendo aí. Você já leu Maus? Tem vontade de ler? Deixa para mim aqui nos comentários. Vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus, que a força esteja com vocês. Até mais.